O livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, relata a pequena história de dois filhos de Arão que decidiram trazer seus incensários diante do Senhor com fogo e incenso que o Senhor não havia pedido que trouxesse. A própria palavra de Deus chama de trouxeram fogo estranho perante o Senhor. No versículo 2 encerra o assunto rapidamente, dizendo que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu os dois e eles morreram ali mesmo. E aí você fica pensando por que alguém faria uma coisa dessas. Trago esse assunto porque durante essa semana, acho que umas 2 semanas atrás, eu recebi um vídeo de uma pessoa católica e era um vídeo sobre astrologia, que trazia ali alguma coisa a respeito da influência dos signos e horóscopos no comportamento das pessoas nos dias de hoje. Em especial essas tragédias e problemas que têm acontecido aí no mundo, e o vídeo tenta de alguma maneira, através da astrologia, explicar a influência dos planetas e tudo mais sobre o comportamento das pessoas. Esse vídeo ele me fez questionar e pensar quantas pessoas mais cristãos em geral, quantos mais se envolvem com horóscopo, acreditam nisto, no signo, no zodíaco, consultam ou leem o seu horóscopo, ou falam uns para os outros que são de signo tal e tal. Então, eu fui fazer uma rápida pesquisa nas redes sociais a este respeito e não foi nada pequena a minha surpresa de ver que muitas pessoas, eu vou chamar aqui de supostamente cristãs, se envolvem com o horóscopo. Eu me refiro a cristãos em geral, não estou nem levando em consideração uma ou outra denominação. Se envolvem ou acreditam em horóscopo e previsões dos zodíacos e compartilham entre si, usam frases de efeito do tipo o universo conspira, ou atrai boas energias, ou energias positivas e coisa do gênero. Eu fiquei surpreso de ver porque é fogo estranho. Isto é fogo estranho perante o altar do Senhor. Não tem nem o que discutir. E para minha surpresa, eu cheguei ali vendo isso, cheguei a pelo menos 2 conclusões. Talvez pudesse ter mais, mas eu vou deixar por 2 conclusões bem simples aqui. Uma, ou estas pessoas não são cristãos verdadeiros e vivem daí a sua religiosidade de acordo com a sua própria vontade e segundo os rudimentos do mundo, enfim, direito seu, cada um na sua, ou são cristãos verdadeiros, pelo menos alguns, e lhes falta ensino, provavelmente, falta o correto ensino a respeito da palavra de Deus. Obviamente, cabe aqui uma pequena e rapidíssima definição do que afinal é horóscopo. O horóscopo é um conjunto de previsões, podemos dizer assim, um conjunto de previsões que visa estabelecer fatos a respeito do futuro de determinadas pessoas, cada um de acordo com o seu signo, sua data de nascimento. Essas previsões, em geral, são feitas levando em consideração a posição das estrelas e posição dos planetas e o que isso, de alguma maneira ou de outra, pode influenciar na vida das pessoas, segundo o horóscopo, que é, pelo menos um ramo da astrologia que não passa de uma pseudociência. Fiquem bravos se quiser, a astrologia é uma pseudociência da qual espalha por aí uma mentira chamada horóscopos zodíacos. Enfim, sem ofender ninguém, cada um pensa do seu jeito, este é o meu jeito de pensar a respeito disso. E se a questão é por falta de ensino, então surge aqui uma pergunta bem simples e bem clara. Consultar horóscopo, o zodíaco, previsões, prognósticos, presságios, sim, fazer simpatias, essas coisas, isto é pecado? A palavra de Deus diz alguma coisa sobre isso? Considera isto um pecado? Porque se somos aqui cristãos bíblicos, como eu, por exemplo, sou um cristão luterano confessional, tenho a Bíblia como a infalível, a palavra de Deus infalível e imutável.
Tenho a Santa Palavra de Deus como minha única regra e norma de fé e prática, nos livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. De modo assim que, como um cristão bíblico luterano confessional, eu não aceito relativismo bíblico, leitura pós-moderna, modernismos, enfim, todos os ismos que você possa colocar para distorcer a palavra de Deus, fazendo lá uma verdadeira ginástica, muitas vezes uma ginástica exegética, hermenêutica, para conseguir chegar diante de um argumento que vai modificar completamente o conhecimento e o ensino correto da palavra de Deus. Não. Como um cristão bíblico, verdadeiro, luterano, confessional, não posso aceitar esse tipo de coisa. E creio que você que está me assistindo agora, que se identifica como um cristão verdadeiro, você que se identifica como um luterano confessional, também não deve aceitar isto. Não é possível aceitar, por exemplo, unionismo, heterodoxismo, essas coisas todas, sendo um cristão bíblico verdadeiro, dentro de um luteranismo confessional, que tem como, eu já disse, única fonte de regra, fé e prática exclusivamente e infalível e imutável a única e exclusiva Santa Palavra de Deus. Mas, já que estou falando tanto aqui na Palavra de Deus, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz a respeito disso. Se, afinal das contas, consulta de horóscopo e signo e tudo mais, se isto é ou não é pecado. É até uma coisa triste de falar, porque considerando as duas conclusões que eu cheguei ali de ou não são cristãos, ou são cristãos, mas lhes falta ensino, é uma tristeza os dois casos, porque um não conhece o pai, porque não é cristão verdadeiro, e o outro, a exemplo do irmão do filho pródigo, está completamente perdido dentro da casa do pai, sem conhecer a vontade do pai. Mas, enfim, vamos ver o que o texto bíblico nos diz aqui. Eu vou ler aqui um texto da Bíblia. Vamos ver que Bíblia é aqui. A tradução nova está aqui. Bíblia Nova Versão Internacional, NVI. Estou lendo aqui um texto que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, ou que faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações na presença de vocês. Está aqui o texto bíblico. Nem espírita, nem médium, nem quem consulte mortos, nem quem faça bruxaria, feitiçaria, nem adivinhação, nada. Estas coisas, elas desagradam a Deus e são consideradas abominações perante o Senhor Deus. Está bem claro o texto quando fala de adivinhação. O horóscopo, o signo, a previsão feita pelo horóscopo não passa de uma adivinhação baseada na posição dos astros. Isto não é de Deus, isto não vem de Deus. Nós sabemos que somente Deus pode conhecer o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Sabemos que somente Deus pode nos orientar a permanecer firmes dentro da sua vontade, diante da sua vontade. Sabemos que somente em Deus podemos confiar o nosso futuro. Está lá a palavra de Deus que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Se não me engano, Salmo 37, 5.
Confere lá. Se eu tiver errado, não tem problema. No próximo vídeo eu corrijo. Mas está ali a palavra de Deus que diz: entregue teus caminhos ao Senhor e que confia nele. Não é confiar em mim aqui, não é confiar no pastor ali adiante, não. Confia em Deus e o mais tudo ele fará. Não é confiar no horóscopo, nem na adivinhação, nem no médium ou no feiticeiro, nem no pastor, nem no reverendo, é confiar. Confia somente em Deus e o mais tudo ele fará. O que vem, além disto, é fogo estranho colocado perante Deus. E por quê? Porque cargas d'água, você cristão, você meu amigo, você minha amiga que está me assistindo agora, por que em sã consciência, ainda mais se você for um luterano confessional, por que em sã consciência você faria algo que desagrada a Deus? Por que você se daria o trabalho de ler um signo e um horóscopo e fazer isto que Deus pediu que não fizesse? E confiar em algo que Deus pediu que não confiasse e que Deus considera uma abominação perante ele? Não há uma razão, nem humanamente falando, nem biblicamente falando. Aliás, humanamente falando tem, né? Humanamente falando tem razão para as pessoas fazerem isso. É muito simples. Todos nós sabemos que Satanás é o pai da mentira e diz a palavra de Deus que vai fazer todo o possível e imaginável para enganar a muitos, ver se leva pelo menos alguns com ele. Mas você não precisa cair nisso. Você não precisa depender disto. A palavra de Deus é clara quando diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você, sobre todas as coisas, quando você coloca o horóscopo à frente, você está colocando ele acima de Deus. Por quê? Porque o horóscopo, a astrologia, insiste em dizer que o horóscopo é capaz de prever o futuro sem Deus. Uma vez que Deus já rejeitou, está ali no texto que eu acabei de ler. Então essa previsão, essa revelação de futuro, ela está acontecendo sem Deus. E se você se apega a isto, se você, meu amigo, minha amiga, se você começa a dar atenção para horóscopo, para signo, para zodíaco, para astrologia, para vibrações de não sei o que mais, se você começa a dar atenção para isto, você está deixando de ouvir a Deus para ouvir a Satanás, para ouvir o pai da mentira. É isso que você quer? Não foi isto mesmo que nossos primeiros pais fizeram no paraíso? Que deram ouvidos a Satanás? Você acha que Adão e Eva começaram a pecar contra Deus em que momento? Quando comeram o fruto da árvore proibida? Não! Eles começaram a pecar, o pecado iniciou no momento em que eles deram ouvidos a Satanás. No momento em que eles pararam para ouvir o que Satanás tinha para dizer. No momento em que eles pararam para considerar no seu íntimo se aquilo era aceitável ou não, para que eles tomassem a decisão de ir lá e pecar contra Deus, mas naquele momento eles já estavam se distanciando de Deus. Então, se você está dando ouvidos para zodíaco, para presságios, se você também é um daqueles que vai no culto, mas de vez em quando vai fazer uma simpatia, meu irmão, você está pecando contra Deus. Você está fazendo a vontade do inimigo e deixando de dar ouvidos a Deus. E por que um cristão verdadeiro faria isso? Pela falta de ensino? Bom, então isso não pode ser mais. Porque acabei de ler o texto bíblico que diz que não se acha entre vós quem passe seu filho e sua filha pelo fogo, quem consulte os mortos, quem faça adivinhação, quem pratica feitiçaria, quem pratica magia, porque essas coisas são abominação contra Deus. Ah, mas você vai argumentar que, afinal de contas, isso aí é do tempo da lei e Jesus cumpriu a lei nele mesmo, então eu não estou mais debaixo da maldição da lei. Fato. Para efeito de salvação, o texto bíblico nos diz claramente que para efeito de salvação, você não está mais sob o jugo da lei. Porque a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo e é Ele quem nos salva. Mas o fato de Jesus ter cumprido a lei não significa que Ele aboliu a lei.
Você que está aí me assistindo agora, você que é cristão luterano confessional como eu, você conhece muito bem os três aspectos que nós tratamos a respeito da lei de Deus, que ela nos serve como freio, como espelho e como norma. Você já se olhou no espelho da lei enquanto consultava o seu horóscopo? Deu uma olhadinha para ver como você estava? Se você tem isto na sua mente e coração, como todo cristão verdadeiro, então você sabe muito bem que você está com o cabelo desgrenhado perante a lei de Deus enquanto você estiver fazendo isto, enquanto você estiver nessa prática. Presta atenção a algo que Deus quer que você saiba nesse momento, para você, não importa qual sua denominação religiosa. Como eu disse, eu sou luterano, mas e daí? Antes de tudo, sou cristão, servo do Deus Altíssimo. Amo minha igreja luterana, mas amo a Deus acima de todas as coisas. Então, se você, ainda que seja de uma outra denominação, está me ouvindo, me assistindo nesse momento, se você tem usado desta prática da distribuição de vídeos e áudios a respeito de horóscopo, parou para ouvir porque achou interessante, engraçado, pare agora mesmo o que você está fazendo. Saia dessa, meu irmão. Abandona esta prática agora enquanto há tempo. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, tiveram uma história curtíssima nos dois primeiros versículos de Levítico capítulo 10. O texto começa dizendo: pegaram o seu incensário, colocaram fogo no incensário, colocaram incenso e levaram diante de Deus, sem que Deus tivesse pedido. Segunda parte do texto, era fogo estranho, saiu fogo do altar de Deus, consumiu os dois e matou. Fim da história. Está mais claro? Você precisa que seja mais claro do que isto? Dois simples versículos já mostram que Deus não tolera fogo estranho perante ele. E por que você traria fogo estranho perante Deus? Se Jesus Cristo habita no seu coração como habita no meu, que creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, por que eu traria para o meu coração e minha mente coisas que são fogo estranho perante Ele, o Deus Todo-Poderoso? Se você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita aí em você, e nesse momento está falando com você através da Santa Palavra de Deus, vamos lembrar aqui que Deus não nos fala sem meios. Deus usa palavra e sacramento para falar conosco. E se Deus, através da palavra dele, está falando com você agora, está tocando o teu coração agora, então presta atenção. Presta atenção, porque esta exortação é para você, para que você saia dessa, para que você não seja um colega de Nadab e Abiú e mais um a trazer fogo estranho perante Deus. Reconheça-se como pecador. Reconheça que você está fazendo algo de errado perante Deus. Arrependa-se. Vem para Jesus.